Verso 39. Avartam jnanametena jnanino nityavairinam kamarupena kaunteya dushpurena nalena cha. Então, Krishna diz que o conhecimento do conhecedor, né, a pessoa que tem um discernimento, ela é encoberta pelo quê? Por esse eterno inimigo, esse inimigo constante. Ou seja, inimigo constante porque muitas vezes você vai ver que, apesar de você ter conhecimento, ainda existe um impulso. E que o conhecimento, a apreensão do conhecimento, a assimilação do conhecimento, não necessariamente vai fazer com que você não tenha mais impulsos de apego ou aversão. Isso a gente já falou nos outros versos. O sábio não é aquele que não tem desejo. O sábio não é aquele que não quer nada. O sábio é aquele cujos desejos, o gosto e a aversão estão sob um comando. O que faz do sábio um sábio não é a ausência de desejo, mas é uma soberania sobre os seus impulsos. É uma soberania com relação ao impulso dos seus sentidos, ao impulso da sua mente. Então ele consegue, antes de ser direcionado para aquele fluxo mental, para aquele fluxo sensorial, ele consegue antes colocar um filtro. E esse filtro será que isso é adequado? Será que isso não causa prejuízo a outras pessoas? Será que isso não vai me trazer uma consequência ruim? Será que isso não vai atrapalhar o meu propósito, o propósito que eu tenho na vida? Então existe esse filtro. Mas ainda assim, em algum momento, pode ser que, apesar da pessoa ter conhecimento, esse desejo a tome de assalto. Tome essa pessoa de assalto e, aquele momento, ela pega essa pessoa num ponto cego. Ela pega a pessoa numa área de sombra, onde eu sabia que não deveria fazer, mas na hora eu nem pensei. Na hora, quando eu vi, eu já estava fazendo. Não sei o que me deu. Você já ouviu essa história? Já aconteceu com você? Provavelmente sim. Isso significa que, apesar de você saber ali o correto e o incorreto, o certo e errado, em alguns momentos pode ser que você seja abalroado pelo desejo, que rouba a sua discriminação, ainda que momentaneamente. Por isso que Krishna diz: Avartam jnanam etena metena jnanametena metena jnanino nitya vairina. Que o conhecimento, ele é avarta, ele é encoberto. Por quem? Etena, por esse desejo. Conhecimento de quem? Jnanino, jnanina, quer dizer, um genitivo singular, quer dizer, do conhecedor. Ele sabe, essa pessoa sabe o que é o certo e o que é o errado. Ela sabe o que tem que ser feito, mas ela não sabe o que dá nela. Voltando lá, naquela pergunta de Arjuna lá, o que força é essa que faz uma pessoa, mesmo sem querer, anityanapi, mesmo sem desejar, papam charati, ela agir fazer papam, fazer o inadequado, baladiva, como se ela tivesse a força, como ela se estivesse fazendo aquilo à força no sentido de que o intelecto diz: não quero, não devo fazer isso, não posso fazer isso. Mas a emoção diz: a última vez, só mais essa vez aqui, é a saideira, ninguém vai descobrir, só essa vez aqui acabou, só mais uma vezinha. Então existe esse conflito interno. Então a liberdade do sábio não é em relação ao desejo, porque ele continua desejando, só que numa intensidade menor. E com discernimento. A liberdade do sábio se dá em relação a agir na razão, a agir naquilo que é o correto.
Então Krishna diz Nitya Vairina. Nitya Vairina porque esse desejo vai te acompanhar durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, existe o percurso da sua vida, vai propor experiências a você que vão testar a sua capacidade de ter um comando sobre a mente. Dá um exemplo, tem uma história, um rei pergunta para um sábio, e chega para o sábio e fala assim, sábio, por quanto tempo dura a luxúria na vida de uma pessoa? E aí o sábio falou, olha, pega a sua filha, e era uma princesa muito bonita, pega a sua filha, vamos até o hospital e eu vou te mostrar. Chegou lá no hospital, tinha já um senhor lá, um velhinho, moribundo já, prestes a morrer. E aí o sábio fala para o rei, pega a sua filha, deixa perto daquele velhinho que está morrendo. Quando o velhinho olha a princesa e a beleza da princesa, apesar de estar morrendo, o que ele faz? Ele se ajeita o cabelo e fica olhando para ela, apreciando, desejando a princesa. Aí o rei olhou, o sábio olhou e o rei entendeu que Nitya Vairina, que o desejo, ele é nitya, ele é constante, pode ser um constante inimigo na vida de uma pessoa. Então, mesmo ali prestes a morrer, mesmo na fase terminal da sua vida, aquela pessoa, aquele velhinho, vendo aquela bela princesa, ficou encantado com a sua beleza e ficou ali admirando e ajeitando o cabelo para se tornar mais atraente para ela. Então, Nitya Vairina, esse é um inimigo constante. E Krishna dá outra característica sobre o desejo, do spurena, essa pessoa ela é encoberta por esse desejo, qual é a característica dele? Que ele é duspurena, quer dizer, por esse desejo que é difícil de se satisfazer. Imagina que o desejo ele foi comparado nos versos passados como fogo. Ele foi comparado como o fogo. Qual é a característica do fogo? Quanto mais você joga no fogo, mais o fogo está com o bocão aberto para comer aquilo que você joga. Então não tem fim. O fogo nunca vai dizer para você, enquanto você joga combustível no fogo, o fogo nunca vai dizer para você, não, agora chega, estou já satisfeito, não precisa mais jogar combustível, não. Pelo contrário, quanto mais você joga, mais fogo tem. Então você imagina, eu falei para trás que o desejo, ele é uma coisa inerente ao ser humano. E por isso não é uma coisa a ser demonizada, mas uma coisa a ser direcionada. Então você imagina o desejo, como está aqui, como um fogo, duspurena analena. Um fogo que é difícil, duspura analena. Duspurena analena, um fogo que é difícil de satisfazer. Então você imagina que o desejo é um fogo. Então, você tem um fogo dentro de você, desejo. Imagina um fogo e joga nesse fogo sândalo. Joga nesse fogo ervas aromáticas. O que vai acontecer é que o fogo vai produzir um aroma agradável. Você pega o incenso é o quê? Um composto de massala que você acende e aquela massala com aquele fogo produz um aroma agradável que você até compra para perfumar a sua casa. Mas o mesmo fogo, o mesmo desejo, pega esse fogo e joga um pneu. Joga um pneu velho ali. Olha o cheiro que isso vai causar. Olha a fumaça que isso vai trazer. Pega esse fogo, joga lixo nesse fogo. Olha o aroma que vai sair desse fogo. Então, entenda que a sua vida ela é como um fogo. E a qualidade da sua vida vai depender daquilo que você joga nesse fogo. Não é que você tenha que abstrair de tudo no mundo. Isso é impossível. A gente já viu o Krishna falar sobre isso. É impossível uma pessoa se abstrair da ação, uma pessoa se abstrair de algum objeto. Não tem como. Mas
você pode, então, usar o seu impulso para a realização, das coisas que você quer, para um propósito maior. Você pode fazer a ação com uma outra consciência, você pode aguardar com confiança e você pode receber indo além do fruto. Não unicamente pelo fruto. Você não mensura a qualidade da sua vida pelo fruto da ação, mas pela consciência que vai muito além desse fruto. Sabendo então que o desejo é natural do ser humano e o desejo é como um fogo, pergunto para você e você responde aqui no comentário do vídeo. O que você joga nesse fogo? Ou pelo menos, o que você quer jogar? Qual é o planejamento que você tem para jogar nesse fogo? Então, dos Purena Analena Cha. Então, esse inimigo que é como fogo, que é difícil de satisfazer, que é difícil de se tornar pleno. Duspura, pura é pleno, duspura é difícil de ser pleno. E qual é a forma desse inimigo? Krishna já falou, eu já adiantei para você, Kamarupena, é Kamarupa, Rupa é forma, ele tem a forma do desejo, esse é o seu inimigo. Então Arjuna, como guerreiro, Krishna está falando na linguagem dele. Se Arjuna fosse um dentista, aí falar, o seu inimigo é como se fosse uma cárie no dente. Se Arjuna fosse um médico, o seu inimigo é como se fosse a gripe, o câncer da vida. Mas Arjuna é um guerreiro. Então Krishna está falando, o inimigo. Qual é o seu inimigo? Você como guerreiro, qual é o seu inimigo real? Tudo bem, você tem aqui seus oponentes nessa batalha, mas existe um outro oponente que é mais poderoso que você nesse momento, que é o desejo, que é o apego. Então, esse desejo, esse apego, esse é o seu inimigo. Então, Kamarupa, aquele inimigo que tem a forma de desejo. Então, pessoal, nós vimos aí que esse desejo, ele pode se tornar um inimigo na vida de uma pessoa e pode levar a pessoa a cometer atos que, em sã consciência, de forma sóbria, ela não cometeria. E que esse desejo, ele é difícil, esse desejo que parte de uma sensação de incompletude, ele é difícil de ser satisfeito, porque nada lá fora complementa você. Você tem que descobrir aquele que já é o completo. Então é isso, pessoal. Esse é o verso 39. Se você tiver alguma dúvida, comentário, coloca aqui no comentário do vídeo. A gente responde para você. Legal? Até o próximo vídeo.